Muito tem se falado sobre a contratação de Luiz Henrique, revelada pelo Fluminense e que vinha defendendo o Real Betis da Espanha pelo Botafogo desde a noite de quinta-feira. É um assunto importante aí nas redes sociais, no noticiário futebolístico brasileiro. Mas a contratação é do Botafogo ou é do Lyon? Ou do dono dos dois clubes, John Textor? Fiz um comentário no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes nessa sexta-feira que compartilho aqui com vocês. Confira. Vamos lá. O Corinthians disse que queria contratar, mas não tinha a menor condição. Zero chance. Por razões óbvias, né? O Fluminense só se manifestou porque o Flamengo quis o jogador. Aí o Fluminense que revelou, não, o Flamengo vai, então também eu vou tentar. Também não tinha condições para isso. E o Flamengo fez uma proposta que, obviamente, eu venho falando isso aqui já há vários dias, a chance era mínima, porque o Flamengo queria o jogador por empréstimo. Que diabo que o clube espanhol, Betis, emprestaria um jogador que não vinha sendo titular, mas foi titular nos dois últimos jogos, né? Mas que entra sempre do time, e a temporada passada dele foi boa. Vender é uma coisa, é dinheiro que entra, eles investem em outro jogador, que lhes interessa mais. Agora, emprestar, a troco do quê? Quer dizer, a proposta que o Flamengo fez, me pareceu sempre uma proposta assim, o Tite queria o jogador. Vamos tentar. Então fazemos a tentativa. Eu achei errado. Acho que já de cara tinha que falar, Tite, não temos condições de fazer uma proposta para ele, porque nós estamos contratando já o De La Cruz, o Vinha, que é um lateral, só tinha um lateral no elenco, o Flamengo precisa de um zagueiro, muito mais do que um ponta-direita, né? Que seria essa a expectativa do Tite. O Flamengo tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves, que é um jogador da base que atua por ali, que é um jogador promissor, que jogou agora no Brasileiro pelo Bragantino e voltou. O De La Cruz pode jogar por ali, o Gerson pode jogar por ali, aí mudando um pouco o desenho tático do time, né? Não tendo um ponta mais decisivo, mas o Tite jogava com o Jadson nessa função no Corinthians. Quer dizer, ele gosta de jogador ser um ponta armador. O Everton Ribeiro fazia isso, ele levou para a Copa do Mundo. O Everton Ribeiro foi muito mais na carreira um meia pela direita do que um meia central. Então, eu acho que não deveriam nem ter tentado dessa maneira. Se é para chegar e fazer uma proposta como essa, não é melhor não fazer nada, só desgastou o clube. Agora, essa contratação, assim, a gente tem que entender que é uma contratação do John Textor, não é do Botafogo, ela é do John Textor. O Lyon... aqui estou com dois colegas que acompanham bastante futebol francês. O Lyon teve um bom tempo na zona de rebaixamento, né? Aí venceu 3 jogos seguidos, saiu do Z3. Eu acho que voltou para o Z3 agora. Né? Voltou? Não ali agora essa rodada, mas tinha saído porque tinha vencido 3 jogos seguidos no final do ano. Conseguiu sair. Mas ainda luta contra o rebaixamento, né? Quer dizer, está ali remando. E o John Textor teve que contratar jogadores agora nessa janela, porque é necessário, antes que o time se afunde de vez e vá parar na segunda divisão do futebol francês. O Lyon, o Lyon hoje não é nem um clube... 16º. Voltou, né? Voltou. Então, que lá são 18 times, né? 18 times. O Lyon, ele hoje não é um clube atraente para determinado patamar de jogadores. Por quê? Você vai para o Lyon fazer o quê? Brigar contra rebaixamento? Vai disputar Champions na temporada que vem? Não vai. Vai disputar a Liga Europa? Provavelmente também não vai. Teria que fazer uma campanha fantástica de recuperação. Então é um clube que ele está num momento muito delicado, uma temporada difícil de tentar se reconstruir e ficar na primeira divisão para a outra temporada buscar coisas maiores. E é um clube grande. Foi hegemônico na França. Aquela edição da bolha em Portugal, lá da pandemia, da Champions League, eliminou o Manchester City, né? Então, assim, não estamos falando de um time pequeno. Então, o John Textor, ele tem o Lyon como... O Lyon é a ponta de lança dessa Eagle, esse conglomerado de clubes dele. Aí tem o clube da Bélgica, né? Que é o... Molenbeek, né? Que é um time pequeno, que é dele. Ele é acionista do Crystal Palace, lá da Premier League, mas não é majoritário, tem menos de 50%, não é ele que manda, embora ele tenha ali uma influência bem razoável, claro. Tem o Botafogo, que tem um time também amador nos Estados Unidos, na Flórida, uma coisa assim, que é uma coisa menor, né? Então vamos trabalhar aqui com 3 clubes nos quais ele manda. Lyon, Botafogo e esse Molenbeek aí da Bélgica, né? Ele contratou 2 atacantes agora. Um chamado Fofana e o outro chamado Orban. Um centroavante e um ponta. Esses caras jogavam no Genk, na Bélgica. Foram contratados. Eles vão jogar. Eu estava conversando com um colega ontem sobre isso, inclusive, um colega que acompanha mais o futebol francês, e estava falando, Mauro, se o Luiz Henrique vai para lá hoje, ele fica na reserva, não vai jogar. Ele vai sair da reserva do Betis. Então o que ele faz? Ele faz o movimento de colocar o jogador no Botafogo. Traz para o seu habitat, no Rio de Janeiro, num clube carioca, ele é do Rio ali, do Fluminense, né? Começou no Fluminense, aliás. Tenta recuperá-lo, ter sequência de jogos, e aí, vai bem? Lyon. Não vai bem? Fica mais um pouco no Botafogo. Então, qualquer coisa que se fale hoje, vai ficar 6 meses, 1 ano e meio, é chute. Porque quem vai definir é o John Textor. E vai definir de acordo com o quê? Com o olhar
dos negócios. E está correto, não é nenhum absurdo que ele está fazendo, não é errado. Ele é um investidor. É permitido você comprar clubes de futebol. Ele já fez duas negociações que levou os jogadores do Botafogo para o Lyon. Primeiro, o Jefinho, não foi muito bem, voltou, está de novo no Botafogo. E anunciou antecipadamente que 2 destaques do primeiro turno, vamos dizer assim, né, do Botafogo no Brasileirão, quando liderou com folga, iriam para o Lyon. O goleiro Lucas Perry e o zagueiro Adrielson. Os valores que foram revelados na época, divulgados, eram valores assim altíssimos. Os torcedores do Botafogo ficaram empolgados. Aí quando veio a realidade era muito menos. Uma das razões, até o GE publicou a matéria explicando isso, dizia o seguinte: bem, vai pagar menos aos clubes formadores com isso, né? Porque ele tem que dar um percentual, que é do bolso do texto pro bolso do texto. Então ele pode botar o preço que ele quiser. Então ele faz ali aquela manobra, se ela é legal, problema nenhum, né? Ele tem as preocupações do fair play financeiro também com o Lyon, porque lá existe fair play financeiro, e ele vai tentando jogar com as peças. O fato é o seguinte: até o momento ele não conseguiu fazer dinheiro com o Botafogo, ele só colocou dinheiro, porque os jogadores que saíram daqui foram para o outro clube dele lá. E a chance, gente, não sejam ingênuos, né? A chance do Luiz Henrique ou de qualquer um de se projetar de um clube do Textor para um clube que pague por ele uma boa grana é o Lyon, muito maior do que o Botafogo. Como se fosse do Flamengo ou do Palmeiras, ou qualquer time aqui do Brasil. Porque o Lyon está lá na França, ou seja, está na Europa. Então o cara que vai bem no Lyon, ele pode se encaixar de repente num Arsenal, num outro time europeu de uma outra liga que pague bem. Ou até do PSG, que o cara brilha lá e o PSG cresce o olho em cima do jogador e o contrato. Que esse é o objetivo, claro. O investidor tem que fazer negócios. E o Botafogo até agora só botou dinheiro no Botafogo. Então ele coloca o jogador aqui, ele vai ficar aqui no futebol brasileiro. O período ninguém sabe, eu acho que nem ele sabe, porque ele não vai decidir isso agora, ele vai decidir oportunamente quando for interessante para os negócios dele. Agora, o que está muito claro é o seguinte: o Botafogo não é a prioridade do Grupo Eagle. Se fosse, o Jefinho não teria saído, o Adrielson não teria saído, o Lucas Perry não teria saído. Não, mas ele tem que fazer dinheiro. Sim, teriam saído se fosse do Botafogo para um clube que pagasse, não para o próprio John Textor, porque aí você não tá gerando lucro nenhum, zero. Então, acho que essa que é a questão. Contratou um jogador para o conglomerado, inicialmente joga no Botafogo, mas o tempo que ele vai ficar aqui vai depender do John Textor. E já ficou muito claro que ele toma as decisões, como é natural que seja, de acordo com o que é mais interessante para os negócios dele dentro da sua estratégia. Certa ou errada é a estratégia escolhida. Não fosse assim, o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro da maneira que perdeu, esses 2 jogadores não sairiam. Ele falou: não, agora nós vamos ganhar um campeonato, vamos ganhar a Libertadores. E o Botafogo agora já tem menos de um mês, já tem a primeira partida da fase preliminar da Libertadores. E depois deve pegar o Red Bull Bragantino, passando pelo primeiro desafio. Ou seja, o Botafogo ainda tem que remar para chegar na fase de grupos da Copa Libertadores em abril. Tem essa preocupação ainda. E aí não tem o Perry, não tem o Adrielson. Ah, mas voltou o Jefinho. Por quê? O Jefinho brilhou na França? Tivesse brilhado, não ia voltar, né, gente? Estaria ou no Lyon ainda, ou já estaria em um outro clube dando lucro para o Grupo Eagle. É isso, gente. É importante entender que o John Textor fez a contratação. E fez a contratação de um jogador para o Botafogo, com potencial para voltar à Europa e ser negociado e render aí um lucro, que é natural que assim seja, se acontecer, para o Grupo Eagle, que tem claramente no Lyon a sua prioridade. Não fosse assim, Jefinho não teria ido para o Lyon depois de se destacar pelo Botafogo. Acabou voltando já, está de novo no clube carioca. Não fosse assim, a dupla Adrielson-Lucas Perry não teria ido para o Lyon depois de um ótimo Campeonato Brasileiro, em especial o primeiro turno, com a camisa do Botafogo. Se o Botafogo fosse a prioridade de John Textor, ele não abriria a mão desses jogadores e traria Luiz Henrique e outros atletas de primeira linha para reforçar o time, para tentar, quem sabe, ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, que deixaram escorrer entre os dedos. O Lyon, que já foi hegemônico na França, que é um grande clube francês, vivendo uma crise na zona do rebaixamento, esse é, digamos assim, a ponta de lança do grupo comandado pelo americano. E é natural que assim seja. Se ele fosse dono do Flamengo, do Grêmio, ou do Bahia, ou do São Paulo, não seria diferente. Um time na França tem um potencial muito maior para projetar jogadores no mercado internacional, no mercado europeu, gerando vendas por valores ainda maiores. Isso é uma constatação, não é nem uma opinião. Então não é para o botafoguense ficar zangado com isso. Faz parte, é do jogo. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Teremos live nesse sábado, depois dos 2 jogos do Flamengo
contra o Orlando City, o amistoso do time principal nos Estados Unidos, e depois Portuguesa e Flamengo, jogo que vai acontecer na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, pelo Campeonato Carioca, e o Flamengo jogando com o time de garotos. E aí conto com a sua audiência. Com a bola rolando pelo Carioca, em Portuguesa e Flamengo, você pode acompanhar os meus comentários e a narração de Luciana Zogaib no Gold, no canal Gold no YouTube. Tá? Então, 9h30 da noite tem a live, 6h10 da tarde, mais cedo, claro, a bola rolando, e você acompanha conosco no Gold, Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Tá legal? E sempre destacando aqui na descrição do vídeo os links para canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog do All Sport, blog do Mauro César. E o Use 360, claro, produtos do canal, canecas, camisetas da Live Soft Open e muito mais. É isso, valeu e saudações.